Bom, galera, já aqui dentro do meu desktop, vamos abrir a pasta do servidor SAMP que a gente baixou no vídeo passado. Então, se você não assistiu aquele vídeo, aproveita e já corre aí na descrição do vídeo que eu deixei o link direto para ele, ok? Já com a nossa pastinha aqui aberta, vamos acessar uma segunda pasta chamada Pauno. Acessando ela, temos acesso a diversos aplicativos, sendo um deles, e mais importante, o aplicativo Pauno, galera. Vamos então abrir. Normalmente pode ser que ele deixe erro para vocês, ou pode ser que não. Não tem problema. É só pressionar o botão OK, certo? Com o nosso aplicativo Pauno aqui aberto, vamos clicar sobre este botão Open, ou essa pastinha amarela com uma seta. Clicando aqui, vamos vir no desktop e selecionar a nossa pasta criada na aula passada, ok? Logo em seguida, vamos pressionar sobre a segunda pasta Game Modes e a Game Mode que estamos utilizando, que no caso é a Berry ou Bari. E logo em seguida, pressionar o botão Abrir. Então, galera, já damos início aqui ao desenvolvimento da nossa Game Mode. Já estamos com o nosso aplicativo aberto e como vocês podem verificar, quando a gente inicia o servidor que a gente iniciou lá na aula passada, a Game Mode ela já vem pré-definida, tá? Isso é uma configuração padrão do próprio SAMP Server. Ele já vem com essas Game Modes prontas aqui dentro, que são para a gente utilizar como base algumas funções, certo? E vocês vão aprender basicamente sobre todas essas funções que já estão criadas aqui dentro da Game Mode, ok? Vamos agora começar a entender como funciona as includes. O que é include? Include, traduzindo para o português brasileiro, é incluir. Ou seja, você está incluindo uma extensão, certo? O SAMP Server, vamos dar um exemplo. SAMP Server fez todo o sistema para poder criar um servidor SAMP, certo? Ele criou esse sistema de Game Mode com algumas funções pré-definidas, tá? Aí veio uma pessoa terceira e criou uma função, uma API, que você pode utilizar dentro da Game Mode também. E é aí que surge as includes. A include vai incluir essas funções extras, tá? Vamos entender aqui essas três includes que já vêm pré-definidas dentro da Game Mode, o que elas fazem. Já estou com uma abinha aqui aberta, duas abinhas abertas, para poder explicar melhor para vocês. A primeira include, temos aqui a underline SAMP. Essa include nada mais, nada menos do que essas funções primárias aqui, como por exemplo, onPlayerConnect, onPlayerSpawn, onPlayerCommandText, onGameModeInit, onGameModeExit, onMain. São funções que não dá para viver sem dentro do servidor SAMP. Aqui temos alguns exemplos que eu já vou deixar para vocês na descrição do que essa função pode fazer, como por exemplo adicionar veículos no mapa, quando o player clicar em algum lugar do mapa lá naquele minimap, né? E também tem algumas funções do próprio float, que é o segundo aqui, tá? O float é para você poder pegar o pós, a posição do jogador, por exemplo, pós x, pós y, pós z, tá? Nada mais do que a localização. São complementos aqui do ASAMP, ok, galerinha? Então, já tendo entendido aqui como funciona a nossa include, galera, vou explicar para vocês o que é esse main, ou como vocês também podem localizar em algumas game modes. Caso vocês encontrem na internet, baixe na internet, algumas game modes podem vir com on game mode init, tá? Algumas game modes podem vir assim. Opa, emoji init, creio que seja assim, com M maiúsculo ou com M minúsculo, não me lembro muito bem. Mas algumas podem vir assim, outras podem vir com main. O que significa? Quando a Game Mode iniciar, vou até executar um exemplo para vocês aqui, tá? Vou dar um SAMP Server aqui, Start. Ó, quando a Game Mode iniciar, ele vai te mandar, ele vai executar o que está aqui dentro. Neste exemplo, ele está enviando uma mensagem no console Berry Script com esse monte de tracinhos. Vamos localizar, aqui já está, tá? Vamos colocar aqui então videoaula 02, videoaula 02. Sempre que o console, sempre que for iniciado o servidor, a primeira função que ele vai executar é aquela ali, ou seja, iniciou a Game Mode com sucesso, ele vai executar aquilo ali. Esqueci de compilar, viu, galera?
Então, com a nossa game mode compilada, vamos abrir aqui o SAMP Server, ó, vídeo aula 02. Você pode colocar diversos tipos de funções aí quando o seu servidor for iniciado, tá? Aqui, pessoal, temos uma public onPlayerConnect, certo? Essas publics, pessoal, são de diversos tipos. Por exemplo, onPlayerConnect é quando o player se conectar. Quem vai se conectar? O ID do player. Ele vai pegar o ID do player e vai identificar, ó, quando ele conectar, eu quero que você faça isso. Quando ele desconectar, eu quero que você faça isso. Quando ele spawnar, eu quero que você faça isso. E quando ele morrer, eu quero que você faça isso. Tudo o que acontece referente ao player, tudo o que acontece dentro do game, que utiliza game mode no caso, ele vai executar uma public, ou como alguns preferem, classe. Ele vai executar uma classe, vai procurar essa classe dentro da game mode e vai executar, baseado baseado então naquela interação, caso venha a ter uma interação ali no game, ok? Então, pessoal, quando aqui essa public onPlayerConnect é quando o player se conectar. Vamos lá. Quando o player se conectar, quando ele se conectar, você pode executar qualquer tipo de função. Nesse caso, ele está enviando uma mensagem SAMP_script, que é aquela mensagem que aparece bem na tela do jogo, que eu vou colocar aí para vocês aí, tá? Você também pode alterar. No meu caso, eu vou tirar essa daqui e vou enviar uma mensagem para o cliente, para aparecer lá no chatzinho dele, para o jogador. Como que a gente faz isso? A gente vai digitar a função send client message. O que significa isso? Enviar mensagem para o cliente, ok? É a função send client message. Para quem que a gente vai enviar? Player ID, é o ID do player, certo? A gente buscou ele aqui, ó. E agora a gente vai colocar a cor. Eu vou colocar -1, que é a cor branco. Você pode colocar qualquer tipo de cor decimal aí, ou hexadecimal, ok? E aí a gente dá um outro vírgula e coloca entre parênteses a mensagem que a gente vai enviar. Obrigado por jogar conosco. Sendo isso, a gente vai vir aqui fechar o parênteses que a gente abriu e um ponto e vírgula para finalizar a função. Ctrl S, F5 para ver se está compilado sem erros. Verificando aqui então que a gente compilou sem erros, a gente já tem a função onPlayerConnect funcionando, galera. Agora vamos pular para essa segunda função aqui, que é a public onPlayerCommandText player ID cmdText. Quando o player digitar um comando, certo? Com onPlayerCommandText, quando o player digitar um comando via texto lá no chat, por exemplo, /help, /admin, /ajuda, ele vai executar uma função, a função que está aqui dentro. Qualquer tipo de comando, qualquer função que vem, qualquer palavra que vem depois de um barra, depois de uma barrinha, é um comando, certo? Aqui ele nos deu um exemplo de yada, que porra que é essa aqui? E ele não está executando nada, certo? Vamos apagar essa funçãozinha aqui e explicar para vocês aqui o que funciona. Ó, new idText, new cmd. Vamos lá. Ó, aqui quando o player digitar o comando, ele vai pegar o ID do player e vai pegar o comando que o player digitou, ou o que viu depois do comando, caso seja o caso, certo? Eu dei um Ctrl Z aqui para voltar, que a gente vai utilizar essa função aqui desse comando como exemplo, certo? Então a gente criou aqui um new idx e um new cmd. O que é isso? São strings. A gente não consegue utilizar, por exemplo, Wesley é igual a... Tá. Se eu fizer isso e dar um F5, ele vai dar erro. Porque ele vai falar que não existe essa string. Então a gente teria que vir aqui e definir a string. Por exemplo, essa daqui eu defini, já vai dar um erro só, porque só tem a outra string que está dando um erro, certo? Então, se a gente não criar essas strings, não dá para utilizar elas. Então, a gente criou aqui a idx, já veio criada, e o cmd. Esse 256 é o tamanho da string, galera, o tamanho máximo que ele vai permitir da string. Nesse caso, o tamanho máximo do comando, o tamanho da palavra do comando, certo? Então, ó, cmd, ou seja, o comando, isso aqui ele vai pegar, né, o comando. Então, galera, aqui podem ver que já veio criada uma função no if, if strcmp, abre parênteses cmd, entre parênteses, aqui não sei se é parênteses,
Esqueci o nome desse negócio aqui, enfim. Aí vem aqui dentro do comando, yada, vírgula true é igual a 0, abre e fecha. E o return 1. Vamos lá. Utilizar como exemplo aqui então. Se o comando cmd digitar. Se digitar um comando e o comando for igual a meu nome, esses tudo aqui são complementos do comando que vocês vão aprender um pouco mais para frente, tá? Mas é só para vocês terem um exemplo e uma noção. Se ele digitar aqui o comando, certo? Esse comando aqui, o que ele vai fazer? Eu quero que ele envie uma segunda mensagem para o player, envie uma outra mensagem, já que ele enviou uma lá no Player Connect. Então, send client message player id -1 e aqui a mensagem é parabéns e se inscreva no canal. Um sorrisinho. Que a gente fecha, ponto e vírgula. Feito isso, vamos dar aqui, pessoal, o return 1, ou seja, ele vai retornar para cá essa mesma função e não vai deixar executar outro comando ou algum outro tipo de função que venha abaixo quando o player digitar o command text. Assim, quando ele digitar esse comando, ele só vai executar o que está aqui dentro e não o que está aqui fora também, se tiver algum complemento ali fora, certo? Isso evita muito de dar bug, viu, galera? Então, quando ele digitar esse comando, ele vai automaticamente enviar essa mensagem. Você pode digitar diversos tipos de comandos, criar diversos tipos de strings, entre outras coisas que também vamos aprender numa aula um pouco mais avançada, certo? Já que dentro da public onPlayer spawn, nada mais do que quando o player spawnar, ou seja, ele conectou, certo? Mas ele ainda não spawnou. Quando ele spawnar, ele apareceu na rua, ele vai executar as funções que estiver aqui dentro. No caso, o player ID pegou o ID do player. Aqui ele está setando, ó, set player interior, player ID 0. Está colocando o player no interior 0, ou seja, nenhum interior. Ele não está em nenhum interior. Ó. Colocar o player no interior, setar o player no interior. Quem? Player ID 0. E tog player clock, player ID 0. É o clock, é o relógio. E aqui o return 1 para não dar bug, certo? Poderíamos também colocar uma mensagem, vou copiar aqui e dizer parabéns, você spawnou. Simples, para vocês terem uma noção de quando a gente executar lá ou coisa. E aqui é um player death, é quando o player morrer, porque ele já traz algumas funções para nós. O player ID vai pegar o ID do player, no caso da vítima, certo? Aqui o Killer ID, a pessoa que matou ele e o motivo que a pessoa matou, certo? É o motivo da morte, aliás. O motivo da morte, por exemplo, se ele morreu afogado, o Killer ID vai vir com uns números aleatórios lá, que é o pré-definido aí pelo GTA, certo? E a razão da morte, no caso, afogado. Então, quando ele morrer, vamos enviar uma mensagem também para ele, send client message e você morreu. Que pena. Feito isso, quando ele morrer, se ele morrer, vai executar isso daqui. Mais para baixo temos a segunda classe, temos uma outra classe, perdão, setup player for class selection, que a gente não vai aprender agora porque é um pouquinho mais avançado para vocês. Vocês têm que entender um conceito disso para poder entender como funciona. Aqui onPlayer request class também, ele é basicamente um spawn, só que é um pouquinho mais avançado. Então eu vou explicar para vocês também numa próxima videoaula. Aqui temos a public onGameModeInit. Quando a Game Mode iniciar, o que ele vai fazer? Executar as funções que tiverem aqui dentro. No caso, setGameModeText, ele vai setar o modo do GameMode BarScript, que é, deixa eu abrir para vocês aqui, deixa eu compilar de novo, que tinha dado erro. Isso daqui, ó, mode BarScript. Acho que aqui também tem não, mode BarScript. Então, quando iniciar a Game Mode, ele vai alterar o mode que tiver aqui lá dentro do server.cfg para o que a gente definiu na Game Mode. Tem como trocar a linguagem, o nome do servidor, a quantidade de players, tem como trocar tudo isso direto pela Game Mode, viu? Mas não é aconselhável, certo?
Então, quando ele fizer isso, ele vai fazer isso. Ele vai exibir aqui o Show Player Markers, vai exibir todas as marcas para o minimap do servidor do player. Show Name Tags, Allow Admin Teleport e Add Player Class, ou seja, adicionar o player nesta localização, que a gente vai aprender futuramente aí, já que é uma função um pouco mais complexa, certo? Então, galera, eu subi um pouquinho aqui para mostrar para vocês aqui no Player Det, que provavelmente vocês vão querer aprender, óbvio. Quando ele morrer, aqui ele está falando que ele morreu, mas algumas pessoas querem saber o ID da pessoa que matou e o motivo que a pessoa foi morta. Então o que a gente tem que fazer? Lembra da string que eu falei? Vamos criar uma string. Vamos colocar teste 128, ou seja, string teste no máximo 128 letras ou caracteres. Agora vamos utilizar o format, porque não dá, galera. O send client message ele só envia mensagens comum. Você não consegue colocar strings extras neles, não consegue colocar informações extras, como por exemplo o ID do player, o nome do player, o saldo do player, nada que seja extra você não consegue colocar, apenas texto básico, certo? Então, para a gente poder colocar alguma coisa diferente na nossa mensagem, a gente tem que utilizar o format. Aqui a gente vai utilizar então o format. Vamos colocar teste, vírgula, size of, tamanho do texto, teste, fechou, vírgula, a mensagem: você foi morto por porcentagem de, já vou explicar. Temos uma vírgula, colocamos o motivo aqui então com a porcentagem S. Vamos fechar aqui o nosso negocinho que eu esqueci o nome. Dá uma vírgula, certo? E killer ID, vírgula, reason. A gente fecha o parênteses, eu não sei se é parênteses, e ponto e vírgula. O que está acontecendo aqui? Aqui ele pegou a string, o tamanho, ele está utilizando o tamanho da string, que é 128, aqui é a mensagem: você foi morto pelo player. Porcentagem de, galera, porcentagem de números, porcentagem S, caracteres como letras, ok? Não você foi morto pelo player número do player, ou ID do player, no caso, qualquer coisa que seja número. E motivo, aqui é um atalho, tá? Esses dois aqui são atalhos, a gente criou porque não pode colocar aqui, por exemplo, killer ID, senão ele vai exibir: você foi morto pelo player, killer ID, motivo, reason. Tem lógica. Para exibir o ID do player e a razão, a gente tem que colocar ou fechar aqui, vírgula, killer ID. Aqui ele vai pegar o ID do player, que a gente deu aqui, e a razão do player. Então esse vai exibir aqui e esse vai exibir aqui. São atalhos. Ctrl S, F5. Feito isso, já está pronto. Vamos abrir agora o nosso servidor para ver como é que está. Então, galera, já com o nosso game aqui iniciando, tá? Nosso servidor que a gente abriu lá, executou o nosso simpserver.exe, já está rodando aqui, então já estou conectando no servidor. Vamos ver o que vai aparecer. Para aparecer toda vez, assim que a gente conectar, quando spawnar, se digitar o comando que a gente criou lá e se ele morrer. Eu não acho que provavelmente não vou conseguir me matar aqui, mas já dá para a gente ter uma noção. Ó, obrigado por jogar conosco. Mensagem que a gente definiu quando se conectar. Ao pressionar spawn, parabéns, você spawnou. Ele foi spawnado aqui dentro do jogo. E se eu digitar o comando que a gente criou lá dentro da Mode, parabéns e se inscreva no canal.